noite, graça e paz. Quero, nessa noite, encorajá-lo a se aproximar comigo da palavra de Deus, na certeza de que ela tem poder para nos transformar, e então também tem poder para nos fazer vencer o cansaço de um dia de trabalho, talvez de uma semana com mais desafios. E confiantes então que esta aproximação também à palavra, auxiliada pela ação do Espírito Santo de Deus em nós, é capaz de produzir em nós uma transformação genuína e nos habilitar, nos capacitar para um viver piedoso e plenamente habilitados para toda boa obra em Cristo Jesus. Amém? Muito bem, nós vamos falar sobre arrependimento hoje. Ao longo dessa mensagem, nós vamos tentar responder algumas perguntas a respeito do arrependimento. O que a Bíblia nos ensina sobre arrependimento? Qual o padrão de Deus para o arrependimento? E uma vez que este arrependimento é genuíno, é verdadeiro, quais os frutos esperados do arrependimento? Nós vamos examinar os aspectos que envolvem essa característica basilar da fé cristã. E já de início, nós precisamos ser lembrados, e eu digo que é basilar, porque o arrependimento é uma necessidade para a salvação. Ninguém se achega à graça de Jesus Cristo sem antes ser convencido pela graça da necessidade de arrependimento. Se nós olharmos para o relato bíblico, nós vamos encontrar diversos textos que vão afirmar essa verdade. Quando nós olhamos, por exemplo, para a narrativa do capítulo 4 de Mateus, no verso 17, quando o Senhor Jesus inicia o seu ministério, saindo de Nazaré e indo para Cafarnaum, qual a mensagem que Jesus começa pregando? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é o ponto de partida do ministério de Jesus com a sua pregação. Jesus inicia pregando sobre arrependimento. Um pouco antes, precedendo o Senhor, João Batista vinha no deserto pregando exatamente a mesma mensagem. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Se nós olharmos no Antigo Testamento para o livro do profeta Jonas, por exemplo, qual é o conteúdo da mensagem? Qual é a ordem dada pelo próprio Deus ao profeta Jonas para pregar aos ninivitas? Arrependimento para a salvação daquela cidade. Então, irmãos, antes de mais nada, arrependimento é um pré-requisito para qualquer pecador se achegar à graça de Jesus Cristo. E então tudo mais que nós falaremos nessa noite só fará sentido se você já chegou a esse ponto de reconhecer que você é um pecador miserável e que a parte de Jesus Cristo, a única coisa que você merece é o inferno. Se isso não for uma verdade para nós, a minha oração é que o Senhor converta os nossos corações ao arrependimento sincero na presença dEle. Se porventura você nos visita hoje e ainda não chegou a esse ponto de se quebrantar aos pés da cruz, como nós acabamos de cantar, a minha oração é que nessa noite haja salvação nesta casa pela sua vida. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios 28, 13. Esse é o texto que nós haveremos de meditar nessa noite. Provérbios 28, 13. Está projetado, se você quiser acompanhar a leitura aqui, fique à vontade. Diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Vou ler mais uma vez. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Esse texto de Provérbios vai nos trazer 3 estágios do arrependimento.
E o primeiro deles, que nós vamos meditar nessa noite, é que o arrependimento requer confissão. O texto diz: mas quem confessa? Quando nós somos culpados de transgressões, nós somos tentados a acreditar que a melhor maneira de abordá-las é encobri-las. Porque nós estamos demasiadamente preocupados com a nossa reputação. Nós não queremos que as pessoas conheçam as nossas fraquezas. E nós não estamos dispostos a lidar com as dificuldades que vão surgir da confissão do nosso pecado. Esse texto de Provérbios 28, no entanto, nos ensina que se nós queremos prosperar, essa é a maneira errada de tratarmos com os nossos pecados. O texto diz que aquele que prospera é aquele que confessa. Esse texto é reforçado por Davi no Salmo 32. Davi vai dizer: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Um pouco adiante ele diz: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Davi vai dizer que de dia e de noite a mão do Senhor pesou sobre ele. Então reconheci diante de ti o meu pecado. Eu disse: confessarei as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. O arrependimento, fruto de um quebrantamento aos pés da cruz de Cristo, requer confissão. E se nós queremos prosperar, o primeiro passo é então confessar os nossos pecados. Agora, é perigoso nós sairmos daqui nessa noite com algo muito vago na nossa mente. Ok, eu já entendi que eu preciso confessar os meus pecados se eu quero prosperar. Mas será que a palavra de Deus não nos dá nenhuma direção de como devemos fazer isso? Se devo confessar, como devo fazer isso? Então eu quero propor 3 marcas de uma confissão bíblica para nós meditarmos. E a primeira dela é que a confissão deve ser feita a Deus. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, sendo que é justa a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Davi no Salmo 51, no verso 4. Não importa qual seja o pecado que nós cometemos, se é um pecado interno de pensamento, se é um pecado externo de comportamento, ou ainda que envolva uma outra pessoa, a pessoa principal contra nós pecamos é sempre Deus. Davi diz: contra ti pequei, a tua sentença é justa, tu tens razão em condenar-me. Foi a lei do Senhor que nós transgredimos. Então nós devemos, primeiramente e prioritariamente, confessar o nosso pecado a Deus. A confissão deve ser feita também ao próximo. Quando eu e você pecamos contra outra pessoa, nós devemos confessar o nosso pecado a essa pessoa. Isso é difícil para muitos de nós, porque nós não queremos confrontar com as dificuldades que podem surgir dessa confissão. E uma cultura que valoriza a superficialidade no lugar da franqueza, deixe-me dizer, irmãos, que a probabilidade de nós termos problemas relacionais por causa de uma confissão é extremamente alta. Sabe o que nós votamos aqui uma vez por mês aos cultos de ceia, naquele pacto? De nos esmerarmos, nos esforçarmos para estabelecer relações francas. Já parou para pensar no que a gente fala uma vez por mês aqui? Aquele pacto me dá arrepio. Vamos imaginar que a gente vai começar a cultivar no nosso meio aqui o hábito de confessar. Na nossa comunidade, nós vamos desenvolver o hábito de confessar uns aos outros o pecado da maledicência. Então hoje, quando acabar o culto, você vai sair do seu lugar e vai procurar um irmão que você sabe que falou mal dele
na ausência dele. E vai dizer para ele: olha, eu estou arrependido. Deus tocou no meu coração, eu preciso confessar um pecado a você. Neste último fim de semana, nós estávamos na minha casa, mais 2, 3 casais da igreja, e nós estávamos saboreando uma pizza deliciosa. Mas nós não nos contentamos em saborear só aquela pizza. Nós nos deleitamos em falar mal de você. O seu nome surgiu na conversa. E eu preciso te pedir perdão, porque eu falei mal de você. Eu julguei você precipitadamente. Eu zombei da sua aparência. E em certos momentos, irmão, foi até prazeroso. Mas o Senhor me convenceu do meu pecado. E eu estou confessando o meu pecado a você. E gostaria que você me perdoasse. Ah, isso é uma relação franca. Será que nós estamos prontos para isso? O nosso foco aqui é sim na perspectiva da pessoa que peca, que deve procurar o próximo e confessar o seu pecado. Mas eu quero dizer, irmãos, que na mesma proporção, na mesma medida em que a palavra de Deus nos exorta que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, essa mesma palavra também nos exorta a suportarmos uns aos outros e a perdoarmos as queixas que tivermos uns contra os outros. Esta é a ordem do apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, no capítulo 3, verso 13. Paulo vai dizer: perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então, se por um lado nós temos aqui de Deus a palavra de que devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, nós também temos a palavra de Deus dizendo que nós devemos suportar e perdoar as fraquezas uns dos outros. Por que isso é importante? Porque nós vivemos dias em que a igreja criou-se uma aparência de que ela é feita para um lugar onde santos habitam. E o pecado ainda nos causa uma estranheza, como se não fosse natural a nós. E nós recebemos o pecado do nosso irmão dizendo: como você pode fazer isso? Como que um pecador pode pecar? Porque, na verdade, nós não estamos dispostos a oferecer o perdão que recebemos. Nós queremos a justiça, mas não estender o perdão. Arrependimento requer confissão. Essa confissão precisa ser feita a Deus. Essa confissão precisa ser feita ao próximo quando pecarmos contra o próximo. E ela deve ser cheia de humildade. E aqui também eu quero ter o cuidado de avaliar os moldes dessa humildade. Você pode ouvir alguma coisa nesse sentido e dizer assim: eu sou humilde. Pronto, já perdeu. Já começou errado. Qual a direção de Deus para nós? Como devemos confessar o nosso pecado de maneira humilde? Também quero sugerir, então, 3 marcas de uma confissão humilde. A primeira delas, essa confissão humilde deve ser sincera. Em nosso orgulho, muitas vezes, nós queremos confessar os nossos pecados de um modo que nos faça parecer o tão bons quanto possível. Já parou para pensar nisso? Nós evitamos dizer: olha, eu gritei com você, eu fui egoísta, eu só pensei em mim, eu fui impaciente, eu não dei a mínima para o que você queria, eu só me preocupei com os meus interesses. Nós não confessamos pecados assim. Como que nós confessamos o pecado? Olha, eu não quis ferir seus sentimentos. Olha, eu tive um dia muito difícil no trabalho hoje e então isso me deu o aval para chegar em casa e ser um ogro. Ignorar as necessidades da minha esposa. Ignorar a ordenança do Senhor de que eu devo amar os meus filhos. Mas tudo isso é porque eu tive um dia difícil. Então, me desculpa aí, vai, porque eu não tive um dia bom, tá? Mas eu não quis fazer isso, não. Isso não é uma confissão honesta, irmãos. O que faz com que as nossas intenções pareçam boas.
Ao invés de nós encararmos a realidade da palavra de Deus, que diz que as nossas ações pecaminosas e as palavras pecaminosas que nós proferimos, na verdade, refletem apenas o que já está dentro de nós. São intentos dos nossos corações que nós extravasamos. Esse tipo de confissão também não identifica a raiz do problema, porque se preocupa muito com o externo, com o comportamento, com o barulho, mas não vai tratar a fundo a questão da idolatria no próprio coração, da busca pelo prazer pessoal, acima de amar o próximo, do conforto. Arrependimento requer essa confissão humilde, em primeiro lugar, sendo sincera. Uma confissão humilde deve ser triste também. Irmãos, eu e você, nós precisamos saber disso, e os nossos filhos precisam saber disso 2 vezes. Pare de ficar dizendo para o pecado do seu filho que é coisa de criança. Pare de ficar dizendo isso é coisa de criança, isso é coisa de idoso, isso é coisa de jovem. Quando nós deveríamos dizer isso é coisa de pecador, que precisa de arrependimento, precisa de quebrantamento aos pés da cruz. Coisa de criança é uma criança de 5 anos distrair e derrubar um copo de suco na mesa. Não é uma criança de 5 anos dar um tapa na cara da mãe. Isso é pecado. Coisa de idoso é manobrar o carro na garagem e não ver que o portão está fechado, dar ré e bater. Isso acontece. Não é coisa de idoso gritar com todo mundo, ser mal-humorado, brigar com todo mundo que vem pela frente. Isso é pecado. Você precisa tratar isso com Deus. E nós não podemos subestimar o lugar da tristeza e do ódio ao pecado. Irmãos, se tem uma coisa que Deus nos permite odiar é o pecado. Odeie com todas as suas forças o pecado. Nós não podemos subestimar o lugar da tristeza e do ódio ao pecado, se nós queremos abandonar o pecado e abraçar a Deus. Uma confissão humilde deve ser triste. Paulo vai dizer aos Coríntios na sua 2ª carta, no capítulo 7, dos versos 9 até o verso 11, que há uma tristeza segundo Deus que produz o arrependimento e que conduz à salvação. Paulo diz mais, não remorso, não uma tristeza segundo o mundo que produz morte, mas essa tristeza da consciência do tamanho da nossa transgressão e o quanto ela exigiu do nosso Deus. É interessante como se encerra a narrativa do Evangelho de Lucas, no episódio em que Pedro nega Jesus 3 vezes. Lá no capítulo 22, no verso 62, vai dizer que Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Será que o Evangelho está querendo nos dizer que nós precisamos ter como um sinal de arrependimento sincero um rio de lágrimas? Será que quem não chora não demonstra arrependimento verdadeiro? Certamente não é isso. O que acontece aqui é que este homem, que Jesus nomeou como pedra que edificaria a sua igreja, sentiu o pesar do seu pecado, porque entendeu a separação que a sua transgressão causou entre ele e o seu Criador. E mais do que isso, Pedro soube o quanto custou. Toda vez que eu e você pecamos, nós estamos fazendo uma escolha de valorizar o nosso desejo e de desprezar o sacrifício de Cristo por nós. É espiritualmente perigoso reconhecer a culpa e não sentir angústia sobre ela. Você já deve ter percebido isso, principalmente com criança, a gente passa por situações assim várias vezes. As pessoas têm habilidades de confessar os seus pecados. Entenda, olha, confessar os seus pecados
apenas para ficarem livres do problema que elas estão metidas. Mas sem o menor comprometimento, sem a menor reflexão a respeito da sua transgressão. Uma confissão humilde precisa ser triste. E uma confissão humilde precisa assumir as consequências do pecado. A Bíblia é clara ao dizer para nós que nós podemos ser perdoados pelos nossos pecados e ainda assim temos que lidar com consequências temporais decorrentes da nossa transgressão. Tudo bem? Nós podemos ser perdoados pelos nossos pecados e ainda assim temos que lidar com as consequências das nossas escolhas. Quando Davi pede perdão pelo seu adultério com Batseba e pelo assassinato de Urias, duplamente qualificado. O profeta Natan é claro ao dizer para Davi: Davi, beleza, você se arrependeu, Deus apagou o teu pecado, você não vai morrer. Mas isso não vai ficar assim. Davi tem um custo. Nada é de graça. Você recebeu de graça, mas alguém pagou. E a criança que nascer de você, essa morrerá. Sabe por quê, Davi? O que você fez desprezou completamente o Senhor. A sua escolha pelo pecado demonstrou seu desprezo pelo Senhor. Portanto, essa criança que nascer vai morrer. Essa é a matemática do pecado, irmãos. Nunca vem sozinho. O pecado adiciona a desgraça com ele e o resultado é morte. A gente pensa, por causa do engano do nosso coração, que o pecado nos oferece prazer, mas é um prazer enganoso e é momentâneo. Ele traz com ele a desgraça e a consequência é a morte. Então nós temos que clamar ao Senhor para que Ele nos dê um coração disposto, não só a confessar os nossos pecados, confessar em humildade, mas que então sejamos caracterizados como alguém que está disposto a abraçar as consequências do nosso pecado. Exemplos mais contemporâneos nos ajudam a entender um pouco melhor isso ainda. Um empregador pode perfeitamente perdoar um funcionário que furtava e ainda assim demiti-lo. Um pai pode e deve perdoar um filho desobediente. Mas ainda assim esse pai pode lhe tirar alguns privilégios. Então a lição aqui é que eu e você devemos esperar que o nosso pecado traga as consequências. Que o Senhor nos conduza em arrependimento sincero, para que, inclusive, sejamos movidos a ter essa disposição de abraçar as consequências. É sinal de arrogância você confessar um pecado e depois ficar frustrado com a outra pessoa, magoado, chateado, porque essa pessoa está responsabilizando você pelas suas escolhas. Isso é sinal de arrogância. Olha só, eu confessei e deu no que deu. Não deu no que deu porque você confessou. Deu no que deu porque você pecou. O problema não está em confessar, nosso problema é o pecado. A nossa confissão precisa ser marcada por essa humildade que abraça as consequências do pecado. Se de fato é uma confissão sincera. Segunda lição desse texto de Provérbios 28:13 é que o arrependimento requer abandono. O texto diz: e os abandona. Quando os fariseus trazem uma mulher até Jesus surpreendida em adultério, Cristo não condena aquela mulher. Mas isso não significa que ele ignora o pecado dela.
O Evangelho de João, no capítulo 8, vai nos contar essa história. E ali, Cristo, percebendo que os mestres da lei, os fariseus, estavam confabulando contra ele, tentando uma armadilha para pegá-lo, Jesus se dirige àqueles homens e diz: tudo bem, fiquem à vontade. Se você não tiver um pecado, pode apedrejá-la. E a Bíblia nos diz que eles foram saindo um de cada vez, a começar pelos mais velhos. Então Jesus se volta para aquela mulher novamente e diz: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? A mulher responde a Jesus: não, Senhor, ninguém. E então Cristo, na personificação de graça e justiça, essa união perfeita, diz àquela mulher: eu também não a condeno. Agora vá e abandone essa vida de pecado. O arrependimento requer abandono. Se a nossa confissão é fruto de um arrependimento genuíno, também virá acompanhada do abandono do pecado. Eu quero sugerir aqui para nós avaliarmos esse conceito de abandono como um processo de duas partes, tá bom? Para ficar simples de nós entendermos aqui. São duas etapas. Abandonamos o pecado através de duas etapas. A primeira delas, nós morremos para o pecado, vou chamar assim. E a outra etapa é que nós vivemos para Cristo. Abandonar o pecado envolve essas duas partes. Ninguém fez essa aplicação com mais maestria e habilidade do que o apóstolo Paulo. Por isso nós vamos olhar rapidamente 3 referências no Novo Testamento de cartas do apóstolo Paulo. Os textos estão ali, depois você pode consultar. Em Romanos 6, no capítulo 13, Paulo vai dizer que nós não devemos oferecer os membros do nosso corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas que nós devemos oferecer os membros do nosso corpo a Deus, como instrumentos de justiça. Então, antes vocês tinham os corpos de vocês entregues ao pecado, à injustiça. Morram para esse pecado, abandonem essa vida e entreguem a sua vida a Deus. De que forma? Consagrando os seus corpos ao Senhor como membros de justiça. No texto de Efésios, no capítulo 4, Paulo começa esse capítulo falando sobre a unidade do corpo de Cristo. E como nós, sendo partes desse corpo, devemos nos esforçar para preservar essa unidade, pois somos um só corpo, uma só fé, um só batismo. A partir do verso 17 desse capítulo 4, Paulo começa a falar sobre o procedimento dos filhos da luz. A maneira como estes, que agora são professos, crentes em Cristo Jesus, devem agir, devem andar. E então, no verso 22, a partir do 22, Paulo começa a aplicar essa doutrina. Esta habilidade que o apóstolo tem de trazer a doutrina para a nossa vida comum. Porque se o evangelho não alterar a sua rotina dentro da sua casa, não alterar a maneira como você trabalha, não alterar a nossa convivência como comunidade, é meramente uma teoria. E Paulo faz isso com muita maestria. Então, a partir do verso 22, ele vai dizer: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a renovar a sua mente e a revestir-se do novo homem, feito à semelhança de Deus. E aí então Paulo vai aplicando essa ideia de abandonar uma vida de pecado e de viver para Cristo, dizendo: olha, antes vocês mentiam, morram para o pecado da mentira. E agora vivam para Cristo. De que maneira? Falem a verdade. Antes você furtava. Morra para o pecado. Viva para Cristo. De que modo?
trabalhe. Antes eram só palavras torpes que saíam da sua boca. Abandone, morra para esse pecado e viva para Cristo. De que maneira? Agora, somente palavras que edificam e que concedam graça àqueles que ouvem. No texto de Colossenses, a linguagem de Paulo é um pouco diferente, mas a ideia é a mesma. Paulo vai falar sobre matar o pecado, sobre colocar-o para fora, de colocar a justiça para dentro. Em todos esses casos, o processo de abandono do pecado envolve essas duas partes. E nos diz, irmãos, que além de nós pararmos de cometer algum pecado que estamos cometendo, nós devemos começar a praticar uma justiça no lugar desse pecado. O arrependimento requer abandono. Nós vamos então, capacitados por Deus, abandonar os nossos pecados, morrendo para eles e vivendo para Cristo. Amém? Se o arrependimento requer abandono, então é esperado que haja uma mudança de comportamento que seja coerente com a nossa confissão. Se abandonamos um pecado, o fruto que é esperado é uma mudança de atitude. Aliás, a definição de arrependimento no Novo Testamento é a palavra que nós já conhecemos no grego aqui, metanoia, que significa uma mudança radical de mente, de atitude, de pensamento e de direção. Aplicada ao arrependimento, é a ideia de abandonar o pecado e se voltar para Deus. Esta palavra que Pedro usa, por exemplo, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 25, quando Pedro está descrevendo a nossa situação antes de nos convertermos ao Senhor. Pedro vai dizer que nós éramos como ovelhas desgarradas, mas agora vocês se converteram, se desviaram, se voltaram para Deus dos seus maus caminhos, ao pastor e bispo de suas almas. A Deus seja a glória, irmãos, por essa bendita metanoia nas nossas vidas. Porque se não fosse essa ação de Deus em nosso favor, onde eu e você estaríamos hoje? De nos trazer dos nossos maus caminhos, de nos virar para Ele. Agora, de fato é esperado de nós uma mudança de comportamento que seja coerente com a nossa confissão. Mas é fundamental que eu e você lembremos que a nossa santificação não é um processo instantâneo. Se nós não tivermos clareza nisso nas nossas mentes e no nosso coração, nós vamos viver os dias que nos restam nessa terra frustrados, porque a realidade do pecado é algo inerente à nossa situação ainda. Então nós haveremos de lutar, nós haveremos de nos arrepender e buscar o Senhor em quebrantamento. Mas teremos que lidar muitas vezes, irmãos, com quedas, com tropeços. Vamos criar alguns hematomas aqui. Mas em Cristo, nós encontramos toda a fonte de suficiência, de poder e de libertação. Eu e você não precisamos ser escravos de nenhum pecado, porque Cristo é a nossa suficiência. E esta verdade precisa estar cravada nos nossos corações, meus irmãos, porque o dia difícil vem, aquele pecado que persiste em nos perturbar, que altera as nossas emoções, ofusca a nossa capacidade de ver a realidade da palavra de Deus, que nos faz questionar se vale a pena, se realmente venceremos um dia o pecado. Mas a Deus seja a glória,
porque Paulo diz aos Coríntios na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 8, que Deus nos manterá firmes até o fim. E lá sim, no dia de Cristo Jesus, nós seremos apresentados irrepreensíveis. Não é na nossa força, não é no nosso jeito. E Deus seja louvado por isso. Porque se dependesse de nós, quantos passos para fora dessa porta nós conseguiríamos dar sem pecar? Se é que chegaríamos na porta sem pecar. O último estágio desse texto é que o arrependimento traz misericórdia. Esse verso termina dizendo que aquele que confessa os seus pecados e os abandona, encontra a misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. O que João está dizendo aqui não só afirma a verdade de Provérbios 28:13, mas também é fonte de alegria e de esperança para nós por toda a vida. Porque apesar desse verso começar com uma condição, se confessarmos os nossos pecados, a condição que é colocada a mim e a você é pura e simplesmente confessar. É se arrepender em quebrantamento e se prostrar aos pés de Cristo. Deus nunca deixará de nos perdoar. Ouça bem isso. Você já foi tentado a acreditar que algum pecado que você cometeu seria imperdoável? Deus nunca deixará de nos perdoar quando nós nos aproximarmos dele, confessando os nossos pecados, e que esta confissão seja fruto de um arrependimento verdadeiro. E isto é uma verdade para mim e para você, porque como o texto diz de João, Deus é fiel e justo. E como Deus não pode ser infiel e injusto, ele não pode ir contra si mesmo e contra a sua palavra. Então, sempre que nós nos aproximarmos, confessando os nossos pecados, nós receberemos de Deus o perdão. Mais uma vez eu louvo a Deus. Porque há esperança para nós, apesar da nossa condição tão desfavorável. Tão raquíticos. Deus seja louvado, porque este verso não começa dizendo que se nós pagarmos os nossos pecados, nós encontraremos perdão. Mas o verso diz, se nós confessarmos. Provérbios vai dizer que aquele que confessa e abandona não é aquele que paga os seus pecados. Porque Deus, o Pai, já recebeu o pagamento integral de todos os nossos pecados, de todos os tempos. Seria, de certa forma, injusto Deus ter recebido isso, punido Jesus Cristo, e nos cobrar um pagamento adicional. Certamente não seríamos capazes de fazer isso, como nós já dizemos aqui. Por isso, eu e você podemos nos aproximar com confiança que receberemos o perdão de Deus, por causa da obra de Cristo. É a obra de Cristo que nos sustenta e que nos concede o perdão. Irmãos, num culto como este aqui, que nós chamamos de encorajamento, qual seria uma notícia melhor do que essa para nós? O que mais poderia nos encorajar em lutar contra os nossos pecados? Saber que nós temos um Pai de amor que está sempre disposto a nos receber e nos perdoar. E ainda que as quedas venham, quando nos aproximarmos dele em humildade e quebrantamento, receberemos dele uma mão estendida, dizendo, filho, vamos, continua. Sou eu que vou manter você firme até o final. Eu vou completar a obra que eu comecei.
Não desista, vale a pena. Eu quero o seu coração consagrado. Nós vamos caminhar junto. Que Deus nos convença da sua palavra, meus irmãos. Que Deus encha o nosso coração da esperança que há na palavra dele. Para que no dia difícil, então, a verdade e somente a verdade seja aquilo que nos conduza em passos firmes na presença de Deus, sendo capacitados por Ele a buscarmos uma vida em santidade aos seus olhos. Amém? Vamos orar.